Olá pessoal, boa tarde. Agora vamos ver sobre o padrão Bridge ou Point. Esse padrão de projeto consiste no seguinte: muitas vezes eu preciso variar uma implementação de maneira independente da sua interface ou da sua classe abstrata. A interface é uma classe abstrata onde todos os métodos são abstratos. Então, às vezes surge a necessidade de você desacoplar tanto a implementação da sua abstração que você quer evoluí-los de maneira diferente. E a solução, então, é você utilizar uma ponte entre a abstração e a implementação. Daí surge o padrão de projeto Bridge, ou ponte. O padrão de projeto Bridge, então, consiste em desacoplar a abstração da sua implementação para que os dois possam variar de maneira independente, por meio de a colocação de uma ponte entre os dois. E eu diria que o pulo do gato do padrão Bridge é justamente permitir adicionar funcionalidades progressivamente, enquanto você separa as maiores diferenças, usando classes abstratas. E o padrão é um padrão estrutural, ou seja, ele trata da alteração da estrutura de um programa e das associações entre as classes e objetos. Como exemplo aqui, vou dar o exemplo de uma interface de uma TV, que é abstração, e a interface de um controle remoto, que é uma outra abstração, contra a implementação da TV e a implementação de um Blu-ray, tá? Um exemplo que fica mais tranquilo de entender, porque esse padrão é mais complexo, tá? Aqui, embora eu falo de interface, eu estou me referindo àquela interface da TV física, mas a gente vai estar usando uma classe abstrata, que também não deixa de prover uma interface, correto? Uma interface nada mais é do que uma classe abstrata, onde todos os métodos também são abstratos. E também a interface de um controle remoto. E aí você imagina ali aquela interface do controle remoto, e você vai saber que muitas vezes as setas do controle remoto, se for um controle remoto geral, ou seja, o objetivo aqui é reuso, então às vezes eu faço um controle geral para reutilizar para um DVD ou para uma TV. Então, às vezes, aquelas setas estão junto com números. Você tem ali números 5, 6, 7, 8, por exemplo, e o 9 no meio. E aí os números que estão para a direita e para a esquerda, na TV serve para avançar ou diminuir canal, no Blu-ray seria para avançar ou diminuir capítulo. Enquanto que os outros dois, para cima e para baixo, geralmente vão servir para controle de volume. Então aqui a gente tem uma estrutura do diagrama de classe, onde nós temos lá o dispositivo, que é a interface, no caso aqui uma classe abstrata, e o controle remoto, que é uma outra interface, né? No nosso caso aqui, nossa interface é uma classe abstrata. E aí a gente tem a TV, que eu coloquei duas interpretações da TV, uma muda e uma pausada, ok? E aí a gente vai colocar a ponte, que é o controle remoto. Em vez dela implementar direto o dispositivo lá, né, vai chamar a ponte que vai fazer a chamada dos métodos, que é o controle remoto. Aqui é a estrutura geral da solução, onde nós temos ali uma abstração e uma implementação, e entre os dois nós temos ali uma interface, né, ou uma ponte. Quando que a gente deve utilizar esse padrão? Quando você quer ser apto a mudar ambos, a abstração e a implementação, de maneira independente. Ou seja, você quer evitar uma ligação permanente entre a interface e a sua implementação. Ou quando a primeira classe abstrata é quem define as regras. Ou quando alterações na implementação não podem afetar clientes. Ou quando tanto a abstração quanto a implementação precisam ser capazes de suportar extensão por meio de herança. Tá? Ou seja, você precisa usar a herança nos dois, né? Quando as implementações são compartilhadas entre objetos desconhecidos do cliente. Então, a ponte aí vai se fazer muito útil. Características. A classe concreta pode adicionar mais regras, essa é uma das grandes vantagens do padrão Bridge.
A classe abstrata se refere ao dispositivo e define métodos abstratos que serão definidos posteriormente. E a implementação concreta define os métodos abstratos requeridos. Tá? Vamos à implementação já já. Primeiro vamos ver a principal vantagem, que desacopla a interface da sua implementação, como a gente já viu. E uma desvantagem, a meu ver, é que o método é um pouco mais complexo de entender em relação aos outros. Os outros padrões que a gente viu são relativamente simples de entender, né? Esse aqui, às vezes, requer um pouco mais de exercício cognitivo. Alguns outros exemplos muito comuns de uso do Bridge. Drivers, né? Então, é um dos padrões bastante usados para drivers, para implementação de drivers. Você pode usar também problemas relacionados à publicação de livros, revistas ou outros tipos de publicações. E aí eu gostaria que você também pensasse em um problema, onde se poderia dar como solução um padrão de projeto Bridge. Comenta se tiver alguma dúvida, porque pode ser a dúvida de outro colega, e qualquer dúvida entre em contato. Então vamos para a implementação. Eu fiz 2 implementações aqui para facilitar a compreensão. Temos aqui uma implementação mais simples, onde eu estou mostrando lá justamente o dispositivo, o controle remoto, uma TV que usa lá o controle do meio como mudo e a outra que usa como pause. Mas agora, que é onde eu acho que fica fácil de compreender mesmo, vou dar uma implementação mais completa. Aqui nós temos o dispositivo, que é uma interface, e nós temos o controle remoto, que é outra interface. E aí nós temos um dispositivo de TV e um dispositivo de Blu-ray. E aí nós temos um controle remoto que coloca a TV muda ou que pausa. E aí nós temos o controle remoto também do Blu-ray. Vamos testar. Então, olha só. Deixa eu mudar a janela aqui para implementação. Preste atenção na seguinte situação. Veja, aqui eu tenho a TV que vai utilizar o botão do meio lá das setas, né? Imagina um controle lá com 4 setas, direita, esquerda, cima e baixo, e um botão do meio. Vai utilizar como mudo, depois a outra TV, cujo controle remoto vai utilizar como pause, e aí o controle do Blu-ray, tá? Vamos ver aqui as suas implementações. Vamos abrir todos, porque se eu precisar... Ok. Então é o seguinte, primeiro vamos aqui na interface do dispositivo, onde nós definimos aqui que existem 2 botões ou 2 funcionalidades que vão precisar ser implementadas, ou seja, avança ou retrocede de canal. Já vamos implementar de cara o volume, porque volume todos têm, e um feedback aqui que simplesmente manda o estado atual, ok? Esse estado aqui vai depender do dispositivo que implementará, tá? Quando mudamos o volume, a gente envia a mensagem, né, do volume atual que está, da mesma maneira quando aparece lá na TV. Então, aqui esse dispositivo é geral, então. Então, nós temos a TV, que herda esse dispositivo, e nós temos também o Blu-ray, que herda esse dispositivo. Veja que aqui a TV, aquele botão lá, canal para frente ou para trás, vai justamente passar o canal. Já no Blu-ray, ele vai mudar o capítulo, tá? Mas a gente precisa fazer essa implementação porque é exigida pela interface do dispositivo. E nós temos o controle remoto que vai fazer a ponte. Então, vejam, tanto aqui o avançar ou retroceder canal,
ele vai chamar o do dispositivo, tá? E o dispositivo vai variar, como eu já mostrei para vocês. Se tiver no Blu-ray é capítulo, se tiver na TV é canal. Basicamente, isso é o que tem de diferente. Ou seja, a implementação está mudando, né, de maneira independente da interface. A interface também pode mudar, porque nós temos uma ponte. A ponte aqui é o controle remoto, tá? Aqui nós temos um controle remoto que coloca a TV muda, quando a gente pressiona aquele botão do meio, e nós temos o controle remoto que coloca a TV pausada. E nós temos o Blu-ray que a tecla do meio pausa o filme, né? Então vai fazer um efeito semelhante ao da TV pausada, né? Vai pausar o filme, sendo que o Blu-ray tem a diferença de que vai avançar e retroceder capítulo. Aqui eu instanciei os 3 controles remotos, pressionei aqui a tecla do meio, e aí vamos ver os resultados aqui da execução, só para vocês comprovarem o que ele está imprimindo ali na tela. Só mostrar o resultado aqui. Então, veja, deixa eu limpar isso aqui, executar novamente. Limpar. Ok. Então, olha só, a TV com mudo. O botão do meio colocou a TV mutada, sem som. TV com pause. O botão do meio colocou na pause e no caso do Blu-ray ele pausou o filme. Ok? Vamos avançar e retroceder canal aqui para vocês verem também. Então vejam aqui na interface. Primeiro o controle remoto, vamos proceder e avançar. E vamos fazer a mesma coisa com o Blu-ray. Chamei aqui de objeto de DVD, mas é Blu-ray. Ok, agora eu vou executar e vamos ver o resultado. Limpar. Executar. Ok, então olha só, numa das TVs ele muda de canal, na TV também ele muda de canal, na outra TV, já no Blu-ray ele muda de capítulo, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato.